Bom, todos os dias a gente tá lá, né, tranquilo, e a gente vai lá e serve um grande copo do nosso próprio veneno pra gente mesmo, né? Mas num primeiro momento é sempre bom entender que a gente pode ser tão bom quanto ruim, né? Então existem dois lados da gente. A gente pode ser um vacilão com alguém, né? A gente nunca quer isso. Mas a gente também pode ser com a gente mesmo, né? E existem vários rótulos, mas eu acho que quanto mais duro esse rótulo, mais a gente consegue entender. Porque a gente nunca quer vacilar com alguém, a gente nunca quer ser lembrado por uma mancada. E a gente tem que olhar para a gente mesmo e também perceber isso. E o que eu quero dizer com isso? É que muitas das vezes, cara, a gente serve esse veneno que a gente tem, nessa toxicidade, para a gente mesmo, né? Que é a toxicidade interna. Existem vários rótulos, como eu falei, mas quanto mais duro esse rótulo, mais a gente tende a associar ele a algo ruim e parar com essa prática, né? O que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes, cara, a gente está ali, né, como eu já disse, servindo o veneno para a gente mesmo. E como que a gente percebe isso? Como que a gente entende isso para parar de fazer isso? A gente vê as piores coisas que a gente pode fazer com alguém e a gente percebe que a gente está fazendo com nós mesmos, né? A gente entende que ter pena de alguém é algo ruim, porque isso pode manipular a gente, né? E claro que depende muito do contexto, mas ter pena da gente mesmo, né? Ter pena de uma situação, né? E vir aqueles pensamentos, não vem um pensamento, nossa, eu estou com pena de mim, né? Vem um pensamento de tipo, por que isso aconteceu comigo, cara? Por que logo comigo, né? É injusto, né? Poderia acontecer com qualquer outra pessoa, mas aconteceu comigo. Por quê? Né? E aí você se pega com uma autopiedade, com pena de você, né? Se colocando numa situação de vítima, né? Se vitimizando, né? E a gente sabe o quanto é detestável ver alguém se vitimizando, ver a pessoa se colocando para baixo, ver a pessoa, sabe, tendo pena dela mesma. E a gente faz isso com a gente também. Do mesmo jeito que a gente externaliza isso, a gente internaliza. Porque o comportamento que a gente reproduz para fora, a gente às vezes reproduz internamente também. Né? Na maioria das vezes sem perceber, a gente não faz por maldade. Mas quando a gente percebe isso, cara, a gente tende a não fazer mais, né? Porque você tem duas escolhas, ou você aprende, né, ou você é burro. E ninguém quer ser burro, né? Ninguém quer continuar na mesmice. Então o caminho mais fácil, né, sempre é o caminho mais doloroso, porque é muito mais fácil ter pena da gente, né? Muito mais fácil se vitimizar do que aprender com isso. Então, assim, a gente sempre procura o caminho mais fácil, mas na maioria das vezes ele está enganando a gente, né? E não só na pena, na vitimização, mas também como a questão de não acreditar, né? De falar assim, eu não sou bom o suficiente para fazer isso, né? Eu não vou conseguir. Ou pior que isso, né? Eu sou feio, eu sou, né? Eu não sou uma pessoa legal, eu não sou atraente, né? De todas as formas, né? Seja numa conversa, o que for. E tudo isso mina a nossa autoestima. Porque a gente sabe o quanto é horrível ouvir isso de outras pessoas, mas quando a gente ouve isso de nós mesmos, é pior ainda. E a gente nem percebe na maioria das vezes que a gente está fazendo isso, que a gente está servindo esse veneno, né, esse lado ruim, essa toxicidade pra gente. A gente acaba tomando. E muitas das vezes a gente, né, acaba se penalizando por isso e sofrendo, cara, e nos atrapalhando, atrapalhando o nosso próprio progresso, o nosso próprio caminho, o nosso próprio desenvolvimento, a nossa própria aprendizagem, né? Então é muito importante entender e conseguir identificar, não que nunca mais você vai ser essa pessoa, né? Não que nunca mais esses pensamentos vão passar por você, mas que em certo momento você vai perceber que eles existem, como em todos os seres humanos, né? E quando você identifica eles, você tende a cortá-los, né? E um pensamento que me ajuda muito nessa questão é pensar que eu estou jogando no mesmo time que eu, né? No meu time, para minha vitória, só quem joga em prol sou eu. Isso é uma certeza, né? Eu posso ter outras pessoas, mas não é certeza. Então, eu é a única certeza de que eu posso fazer eu chegar num ponto X. E a única coisa que me impede de chegar num ponto X, na maioria das vezes, sou eu mesmo, tomando esse veneno, servindo esse veneno, né? Porque assim, a melhor coisa que a gente pode fazer para alcançar um caminho, obviamente, tentar, né? Só que aí a gente está vendo pelo lado racional, e quando a gente olha pelo lado emocional, tem essa toxicidade, tem essa questão
de falar, eu não sou bom o suficiente, ou eu não vou conseguir, né? E a gente nem tenta. A gente serviu o veneno, tomou e desistiu e se paralisou. E, cara, o que poderia ser, nunca vai ser, porque a gente não foi, a gente não tentou. E outra questão, né? Que você fala, vou tentar. E aí, mais uma vez, você serve o veneno para você. Mas e se eu não conseguir? E se não der certo? Né? Não, não tem essa questão. Não tem por que tomar esse veneno. Esse pensamento, ele existe, ele tá aqui. Só que você tem que entender que se você não conseguir, você vai ter dois caminhos, o mais fácil e o mais difícil, né? E o mais fácil sempre é o mais doloroso, mas é mais fácil. Mais fácil é se vitimizar, falar assim, tipo, você mesmo falar para você mesmo, né? Os pensamentos vêm e falam para você, eu avisei que você não vai conseguir, você não é bom para isso. Isso não tem nada a ver com você. Né? Então é muito mais fácil olhar por esse lado do que olhar e falar assim, cara, beleza, não deu certo, mas por quê? Qual competência eu não tive para fazer isso dar certo? Né? Porque a gente precisa desenvolver uma certa competência para conseguir alcançar o que a gente quer. Quando a gente não consegue, não é porque a gente não consegue, mas porque a gente precisa desenvolver uma competência e isso vai levar um tempo. E ver dessa forma é muito mais prático, né, para a gente agir em cima disso do que se vitimizar. Então a ideia desse vídeo é a gente perceber o quanto a gente pode ser tóxico com a gente e o quanto a gente deveria parar de fazer isso. E na prática é sempre identificar esse tipo de pensamento, né? Porque quando você começa a identificar e começa a cortar, cara, isso é uma vitória pessoal. Você nunca mais vai regredir, você nunca mais vai voltar àquele ponto de tomar veneno e ficar ali envenenado, intoxicado, né? Porque uma vez que você percebeu, você fala, cara, eu não quero ficar na mesmice, né? Eu não quero continuar sem alcançar o que eu quero mudar, eu quero melhorar. Então, quando a gente percebe isso, é uma vitória pessoal. A gente só tende a crescer a partir desse momento, só tende a se transformar, só tende a entender que para alcançar o que a gente quer alcançar, a única coisa que impede a gente é nós mesmos. Essa própria toxicidade que existe dentro da gente. E quando a gente percebe isso, né, entende essa questão, trabalha essa questão emocional, trabalha a inteligência emocional, a gente não regride, cara, a gente não volta a pensar como antes, a gente não tende a ter os mesmos, né, a mesma atitude de tomar o copo com veneno. A gente vê ali e a gente só afasta e fala assim, cara, tá, isso não é pra mim. Do mesmo jeito que eu não quero desmotivar alguém que não conseguiu chegar onde a pessoa queria chegar, eu não preciso fazer isso por mim, porque eu estou jogando no mesmo time que eu.